A paz, irmãos e irmãs, novamente aqui juntinho na presença desse Deus Todo-Poderoso. Tá caindo, a live caiu, comecei a live, tive que começar outra. A internet aqui tá muito fraca, todos os dias tá assim, tá caindo demais, a gente não tá conseguindo muito fazer, né? Mas vamos orando, pedindo para que Deus, para que a gente consiga terminar, pelo menos de ler a palavra, né? Ó Deus amado, Pai Santo, vem com teu poder, vem nos ajudar para que dê tudo certo em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor venha falar em nosso coração, Senhor, através da tua palavra. Essa palavra que nos alimenta, nos traz vida, cura, libertação. Obrigado, Pai. Amém, aleluia. Atos, capítulo 27, versículo de 1 em diante. Vamos ver o que fala. Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio do navio. Conexão lenta. Olha, é difícil, irmãos, mas a gente vai tentando, né? E como se determinou que havia de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partiu dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo da Creta, junto de Salmone, e, costeando a dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Olha só, Paulo advertiu eles, né? Falou assim, vai ser difícil, né? Vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, mas não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Mas os centuriões cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo, né? E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto da Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Eles ficaram, acho que eles acharam que não era bom ficar ali, né? Mesmo Paulo falando para eles que se eles fossem, eles iam passar uma dificuldade, né? Eles iam passar por um dano. Eles não creram, né? Eles tentaram sair dali e soprando o sul brandamente lhe pareceu terem já o desejavam. E fazendo-se de velas, foram de muito perto, costeando a Creta. Quando eles viram que o vento do sul, né, ajudava a soprar as velas, eles acharam bom sair dali. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, um vento forte, um vento contrário, né, irmãos? Quantos de nós, né, não passamos por esses ventos, né? Quantos?
E às vezes não é por falta de aviso, né? O Espírito Santo, Deus ali avisando aquele povo que não fossem fazer aquilo, porque eles iam passar por um momento difícil, mas eles não ouviram e quiseram continuar a caminhada, continuar a viagem deles. Mas não, muito deles deu aqui. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha, soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem que o desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto, costeando a Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando-nos agitado por um veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Jogaram tudo que tinha no navio. Ana, paz, irmã, bom dia, com alegria. Estou aqui lendo, né, o naufrágio que Paulo passou dentro daquele navio, mesmo ele avisando a todos que seria perigoso, eles continuaram, né? Não creram na palavra de Paulo e continuaram a viagem, e aconteceu tudo isso. O navio sofreu todo esse naufrágio, eles tiveram que jogar as coisas deles, jogarem tudo que eles tinham, perderam tudo para se salvar. Antônio, paz, pastor Antônio, bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando-nos agitados por um veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha que tempestade que eles estavam passando, irmãos. Quantas vezes nós passamos por tempestades, né? Quantas vezes, mesmo Deus avisando aquele povo que eles passariam pelaquela tempestade, que eles não deveriam continuar naquela viagem, eles teimaram e foram. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido. Vocês deviam ter me ouvido, não me ouviram. A mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Irmãos, quantos estão sendo avisados, né? Muda de vida, muda de vida. Entra na presença do Deus Todo-Poderoso. Vive uma vida reta, correta, vale a pena. Não continua dessa forma não, porque a tua vida vai virar uma tempestade. Mas a pessoa não quer ouvir, muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Você fala, você avisa, mas a pessoa quer continuar a vida dela do jeito que ela quer, né? Paulo avisou aquele povo, avisou aqueles tripulantes. Não continua a viagem, espera, dá um tempo. Não, eles continuaram. E havendo já muitos que não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido, a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição.
Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aí ele falou, calma, né? Apesar dessa tempestade, nenhuma vida vai ser perdida. Calma, tem fé, vai dar tudo certo, né? Nós vamos sobreviver, vai perder todo o navio, mas as nossas vidas serão salvas. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, está comigo. Por que aquele navio ia ser salvo? Por que aquele navio não? Por que aquelas pessoas seriam salvas? Porque ali tinha um homem de Deus, né? Tinha um intercessor, um homem de Deus, um que andava na presença. E a gente sempre vê, né? Quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra, o que a gente descobre? Que ali onde tem um homem de Deus, as circunstâncias são mudadas. E a gente tem que crer nisso, a gente não pode desistir em meio às vendavais, às tempestades da vida. A gente tem que continuar firme na presença desse Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o tamanho do nosso Deus, nós conhecemos o tamanho do nosso Deus. E não importa a tempestade que estamos passando, a tribulação que estamos passando, nós cremos que o Senhor vem em nosso auxílio. E porque Paulo sabia o Deus que ele servia. Aí ele fala, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, está comigo. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Quando a gente tem uma palavra, quando Deus fala conosco, a gente tem que crer, né? Deus falou que todos ali seriam salvos, nenhum seriam perdidos. Paulo tinha tanta fé, e a gente tem que continuar com a nossa fé, nossa caminhada, né? Crendo que Deus pode todas as coisas, mesmo quando tudo parece que está bagunçado na tua vida, quando tudo parece que está perdido. Confia em Deus, entrega para o Senhor, coloca na mão dele, ele é o Deus que pode todas as coisas, meus irmãos. E contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma a outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo lhe darem alguma rochedo, lançaram-se da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo aos centuriões e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje, o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha que fé, que coisa linda, né? Um homem ali, né? Num navio cheio de pessoas incrédulas, cheios de pessoas incrédulas. Só Paulo ali na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus usou ele naquele momento, né? Para falar com aqueles homens, para colocar fé naqueles corações, para que eles fossem salvos. A gente tem que continuar, irmão, nossa caminhada, mesmo que ao nosso redor
Pareça que está uma tempestade, né, Marta? Bom dia, Marta Vioto, que Deus te abençoe, você e sua família, minha irmã, um abraço. Nilza Helena, que Deus te abençoe, minha irmã, bom dia, que a graça de Deus esteja sobre você e toda a sua família, viu? Hoje nós estamos falando do naufrágio de Paulo, né? Do vendaval que açoitou aquele navio, mas que Paulo ali, na presença do Deus Todo-Poderoso, deu força para aqueles homens, sabendo que eles iam ser salvos. E é assim que a gente tem que continuar, né? Mesmo em meio às tempestades, ao medo, mesmo em meio às dificuldades, nós temos que crer que nós temos um Deus Todo-Poderoso. Como Paulo, a gente aprende, né, que o nosso Deus é um Deus que não nos abandona. Ele está conosco em todos os nossos momentos, principalmente naqueles mais difíceis que a gente está passando. O Senhor está ali, né, nos fortalecendo, como estava com Paulo. Aí Paulo fala assim: portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partiu e comeu. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao lado do navio 266 almas. Irmãos, olha quantos homens estavam naquele navio. 266 homens. Apavorados, perdidos em meio a uma tempestade, mas ali no meio tinha um homem de Deus, dando ânimo, sendo usado por Deus, falando para aqueles homens: tenha força, coma, tenha ânimo, nenhuma alma vai se perder. Oh, que lindo, gente! E refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. E chegaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deviam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixando-no ir ao mar, largado também as amarras do leme, e lançando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Eles largaram, se deixaram, né, levar pelo vento ali. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Estava bravo o mar, irmãos. Ali estava difícil para aqueles homens, né? Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, se salvassem em terra, e todos se lançaram ao mar. Luiz Alberto Gobo, Edna, bom dia, minha irmã. Estou falando aqui do dia que Paulo sofreu aquele naufrágio junto com aqueles homens, né? Tanto de homem, irmãos, mas todos foram salvos porque Deus estava com eles, né? Né, Luiz? Não importa a dificuldade, o momento que você está passando, você tem que confiar em Deus. Nosso Deus é um Deus de poder, Deus de misericórdia. É Ele que acalma as tempestades. Oh, Deus, obrigado. E os demais, uns em tábua, outros em coisas de navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra são e salvos. Viu como é importante a gente estar na presença desse Deus Todo-Poderoso? Aquela tempestade tão forte que jogava o navio para todo lado. Aquele medo, aquele pavor de morrerem. Mas um só homem de Deus estava ali no meio, e aquele homem, né,
junto com Deus ali naquele momento, assim, salvou a todos. Obrigado, Pai, querido Santo. Nós sabemos que tem momentos na nossa vida que passamos por dificuldades. Quantas tempestades vêm sobre as nossas vidas, quanto medos nós temos, insegurança, Pai. Mas o Senhor é um Deus de poder, Deus de misericórdia. O Senhor é Deus que acalmou aquela tempestade, Pai. O Senhor é o Deus que salvou aqueles homens daquela tempestade, Senhor. Não permitiu que nenhum deles morresse. Oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor está na nossa vida, Senhor, como o Senhor estava naquele dia, naquele navio. O Senhor é o mesmo Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para o Senhor não há nada impossível. E nós sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu gostaria que o Senhor soubesse que nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Não importa se passamos por tempestade, não importa se estamos na bonança, o importante é que estamos na tua presença. E a tua presença nos fortalece, nos dá vida, traz força, ânimo para continuarmos a nossa viagem. Porque nós sabemos que estamos aqui de passagem, Senhor, né? Estamos indo rumo à terra prometida. Oh, que o Senhor venha nos alimentar cada dia com a tua palavra. Hoje o Senhor fala de Paulo, Pai, um homem que de perseguidor se tornou um perseguido. E o Senhor transformou esse homem num grande homem. Que o Senhor possa continuar trabalhando em cada um de nós, Pai. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que te entristece, que entristece o teu coração. Queremos verdadeiramente estar na tua presença, mas sermos verdadeiros, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, lava-nos com teu sangue precioso todo o nosso mal. Arranca de nós a presença, Senhor, do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar em nós, Senhor, que seja tirado. Tira, Senhor. Queremos andar guiados pelo teu Espírito Santo de amor. Vem nos transformar todos os dias. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua palavra, pelo maná que nos alimenta diário. Amém, aleluia, amém, amém. Né, Luiz? Hoje a gente aprende com Paulo que a gente vai passar por vendavais, mas com Deus a gente consegue, né? Ele fala, nenhum se perderá, nenhum de nós que andamos na presença desse Deus Todo-Poderoso se perderá. E eu creio nesse poder, eu creio nesse amor, nessa palavra. Obrigado, Pai Santo, Pai querido. Amém, aleluia, amém, Edna, amém, Ana, todos, Luiz Alberto. E é isso, né? Todos se salvaram. Nenhum homem foi perdido, nenhum. É lindo. Obrigado, santo, santo, santo. Eu li Atos, capítulo 27, tá bom, irmãos? Depois você lê direitinho, medita nessa palavra. Oh, Deus, obrigada. A palavra fala tão forte em nosso coração, né, Ana? Eu também creio em nome de Jesus, né, Edna? Às vezes a gente passa por umas tempestades, por uns momentos difíceis nas nossas vidas, né? A nossa vida não é só coisa boa, né? Tem os momentos fortes, mas o nosso Deus é presente, né? Minhas irmãs lindas. E a gente continua aqui, louvando, agradecendo a Ele, na presença dEle. Nós estamos indo todos juntos para o mesmo caminho. E a nossa jornada deve ser grande ainda. E no meio tem muitas dificuldades. Mas o nosso Deus é que nos sustenta, que nos ampara nas nossas quedas, que nos levanta.
nós somos pecadores, mas Ele sabe disso. Ele sabe que do que somos feitos, né? Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece. E Ele vem com o poder dele sobre cada um de nós. E nesse dia eu quero entregar a tua família, a minha família, na presença de Deus Todo-Poderoso. Ô Pai, entregamos cada um da nossa família na tua presença, Senhor. Coloca o teu poder, que o teu Espírito Santo visite a cada um agora. Aonde eles estiverem, Senhor, que seja encontrado por ti. Um dia o Senhor nos encontrou e colocou o teu Espírito Santo de amor, e esse Espírito Santo é que nos dá força, e que os nossos possam ter esse encontro, sentir essa paz, essa presença, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, entregamos todo o nosso caderno de oração na tua presença. Visita cada enfermo, cada necessitado, Senhor, seja encontrado por ti. Cura, liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entregamos o Miguelzinho, o Samuel, a Vitória Gabriele, o Hugo, a Julinha, o João, né? O José, o Davi. Oh, Deus. Todos. O Luiz Antônio Carvalho, a Roseli Imaculada, a Consuelo, a Ângela, a Zilda, o Hermes, todos os nomes, irmãos. A Selena, a menininha, ela está bem, graças a Deus, mas nós continuamos entregando ela na presença de Deus Todo-Poderoso, né? A Nalinha, a filha da Adriana Gobo, o Ronaldo. Oh, obrigado, Senhor. Cada um na tua presença. Amém, aleluia. Amém, irmãos? E é isso. A palavra de hoje é: não importa a tempestade que você está passando, não importa o turbilhão de coisas que está acontecendo na tua vida, uma coisa é certa: se Deus estiver conosco, nós venceremos, né? Venceremos, nenhuma alma vai se perder, eu creio. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz. E até amanhã, se Deus assim permitir, com mais um maná, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, olha que lindo, irmãos, irmãs. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém? Ninguém. Chuva de bênção, ficam com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, né, Edna? Ana, Edna, todos os irmãos que entraram, Luiz Alberto, todos os irmãos e irmãs, pastor Antônio, todos. Que Deus abençoe vocês, viu? Um abração, fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.